Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui em Êxodo, capítulo 14, de 1 até o 22, a Bíblia diz: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon, em frente deles, vós acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, e estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e os seus exércitos, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse os filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou por detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes, ou seja, para Israel, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela terra, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. E na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja com eles contra os egípcios. Assim o Senhor, olha só, e voltando-se, no 28 aqui, voltando-se as águas, cobriram os carros e cavalarianos e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar,
e nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder com que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Olha que coisa tremenda o que nós vemos na palavra de Deus. Nós vemos aqui Moisés ganhando credibilidade. E como é importante nós, como cristãos, como filhos de Deus, discípulos de Jesus, ganharmos credibilidade com as pessoas ao nosso redor. Que as pessoas vejam o poder de Deus operando através de nós. Que as pessoas vejam a mão forte, poderosa de Deus na nossa vida e no nosso coração. Essa aproximação do exército egípcio apavorou os israelitas e eles colocaram forte pressão sobre o líder de Israel, Moisés, para que ele lidasse com essa crise. Moisés, é interessante que ele não entrou em pânico, porque ele já tinha visto o poder de Deus em ação diante do faraó. Ao invés disso, ele externou equilíbrio e paz. E como nós precisamos dessas duas palavrinhas, equilíbrio e paz, obtendo então grande credibilidade como líder de Israel frente ao seu povo pela mão poderosa do Senhor. Através desse incidente, ele tornou o líder chamado vamos em frente, aquele que falava e o povo fazia, de uma nação dura, de dura serviço chamado Israel. Observe nesse trecho que nós lemos que o próprio Deus foi quem deu credibilidade a Moisés diante do povo de Israel. Como é que Deus fez isso? E aí nós vamos destacar 4 pontinhos aqui rapidinho para que você aprenda. Em primeiro lugar, Moisés projetou calma ao invés de loucura. Moisés projeta calma ao invés de loucura. Está lá em Êxodo 14:13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Então Moisés teve o equilíbrio, a sobriedade, a paz, uma intimidade com Deus de tal maneira que ele teve a capacidade de projetar no coração dos israelitas calma, paz, equilíbrio e tranquilidade. Até porque o próprio Moisés, na sua comunhão com Deus, recebeu esse equilíbrio, essa paz do próprio Deus. Ao invés de cair na ansiedade, no medo, na perturbação, na loucura, nós vemos que Moisés projetou calma ao invés de loucura no coração dos israelitas, porque ele mesmo vivia essa paz no seu coração. Lembre-se do que diz Paulo, lá em Romanos 8, a Bíblia Sagrada diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, só quem tem paz com Deus consegue projetar paz, equilíbrio, sobriedade no coração de outras pessoas. Só aqueles que são reconciliados com Deus conseguem promover reconciliação dos corações uns com os outros e do coração pecador com o Criador através do arrependimento e da ministração da palavra poderosa do nosso Deus. Segundo princípio que nós aprendemos: Moisés projetou confiança ao invés de covardia. É interessante que os israelitas entraram em colapso. Medo, quando entra no coração humano, gera colapso, caos, desespero. Foi o que nós vimos nesse lindo episódio aqui da palavra de Deus. Mas Moisés foi diferente, ele tinha a fé, ele acreditava no Deus de Israel, no Deus que havia se revelado para ele lá na sarça ardente. E nós vemos aqui que Moisés projeta confiança ao invés de covardia. Quando você está diante de um problema, de uma dificuldade, você se acovarda ou você se agiganta? Você recua ou você avança de fé em fé e de glória em glória? Moisés foi diferenciado, está lá em Êxodo 14:13. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Ou seja, ele libera uma palavra profética, uma palavra quanto ao futuro, dizendo que aqueles egípcios que haviam perseguido o povo de Israel seriam destruídos pelo próprio Deus, aniquilados, e nunca mais o povo de Israel os veria novamente. E foi o que aconteceu conforme a palavra de Moisés. Por quê? Porque ele projetou confiança ao invés de covardia. O segundo ponto,
que nós ensinamos para vocês. Terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo episódio é que Moisés projetou clareza ao invés de confusão. Moisés projeta clareza ao invés de confusão. Será que você é uma pessoa clara? Será que você é uma pessoa objetiva? Será que você é uma pessoa que guia outros na direção do Senhor com clareza, com objetividade e com capacidade de guiar outros, assim como você tem sido guiado, governado e direcionado pelo Espírito Santo? É o que nós vemos na vida de Moisés. Moisés projetou clareza ao invés de confusão. O povo de Israel entrou em colapso, em caos, em confusão, por causa do medo que assolava os seus corações. Eles queriam, falar, melhor nós tivéssemos ficado lá no Egito, ao invés de termos que abrir covas aqui para sermos sepultados diante do Mar Vermelho na perseguição dos egípcios. Para eles, para o povo de Israel, faltou fé. Nós vemos aqui a incredulidade, o medo, o engano do inimigo. Mas em Moisés nós vemos clareza, objetividade, direcionamento de Deus, ao invés de confusão. Êxodo 14:15 disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus dá uma direção, Deus dá uma orientação. Marchem, atravessem esse mar, que vocês verão a minha mão poderosa. Eu quero declarar a mão poderosa do Senhor agindo na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você marchar de fé em fé, de glória em glória, dar um passo de fé na guiança, na direção do Senhor, segundo a palavra de Deus, pode marchar que Deus vai abrir o mar. Pode marchar que você vai ver os teus inimigos cair por terra, derrotados e destruídos. Porque o nosso Deus tem clareza ao invés de confusão, e é o que nós aprendemos na vida de Moisés. E por último, Moisés projetou competência ao invés de desajeitamento. Enquanto o povo de Israel estava desajeitado, em colapso, em confusão, em covardia, em loucura, em medo, Moisés projetou competência, habilidades dadas de forma sobrenatural pelo próprio Deus, ao invés de desajeitamento. Está lá em Êxodo 14, 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Olha que coisa tremenda. Quando Deus está conosco, Deus usa homens e mulheres no sobrenatural de Deus. O que nós precisamos como cristãos é isso, é andar no sobrenatural, é andar segundo a orientação da voz de Deus, da direção de Deus, da orientação de Deus, quando nós caminhamos assim como Moisés, projetando competência, projetando clareza, projetando confiança, projetando calma ao invés de loucura. Nós fazemos grandes proezas para a glória de Deus. E Deus quer fazer grandes proezas através da sua vida. Deus quer que você caminhe no sobrenatural, atravesse o Mar Vermelho, dos problemas, das lutas, das dificuldades, daquilo que você está enfrentando, pisando com fé no Mar Morto, e as águas vão se abrir em nome de Jesus. Os inimigos vão cair por terra, derrotados e aniquilados pelo poder de Deus, na medida em que marchamos de fé em fé, de glória em glória. A mão poderosa do Senhor estará conosco, e as pessoas verão, e Deus trará credibilidade na nossa vida, porque as pessoas verão a mão poderosa do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, operando a nosso favor, operando na nossa vida e na nossa história. Amém? Pensa um pouquinho comigo, olhando lá para trás, quantas coisas maravilhosas Deus já tem feito na tua vida. Quantos livramentos o Senhor já tem dado na tua história, meu irmão. Que coisas maravilhosas Deus já fez com você. Lembre-se, Deus é o Deus do sobrenatural. Por isso, ande, caminhe no sobrenatural de Deus para você experimentar coisas grandiosas através da mão forte do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Quero mandar um abraço para a Deliane, para o Abel Lima, meu cunhado, a doutora Natália Sossai, a Sandra Timóteo, querida, preciosa, a Canaça da Rocha, a Isabel de Souza, a Michele Carine, a Roseli Frasson, Jean Canedo. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui conectados conosco. Você que entrou agora no finalzinho, pegou o final só desse vídeo,
assista novamente, ele vai ficar disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook. Aqui no link de descrição também tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, o endereço da igreja, as nossas redes sociais. Também tem as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério, nessa casa pastoral. Tem todas essas informações e nós te incentivamos a ser um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Deixe seus comentários, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, de que maneira a palavra de Deus ativou o teu coração na direção de Deus para a sua vida. E diga de onde você está nos assistindo, pega esse link, compartilha através das suas redes sociais, nos ajude a chegar o máximo de corações possíveis através da palavra bendita do nosso Senhor. Quero terminar orando pela sua vida, que Deus te abençoe, te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te enchendo com a sua paz, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, que Deus te santifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Todo o teu ser permaneça íntegros e irrepreensíveis até que Jesus venha para a glória de Deus. Um grande abraço, Abelzão, meu cunhado querido. Deus seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.